O Luiz Schwank sempre se interessou muito pela luz. Me lembro que no começo da década de 80, ele estava para montar uma exposição individual no Museu Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro. Ele havia uma individual cuja premiação ele havia recebido no Salão Paranaense, e ele pretendia usar um arco voltaico nessa individual. E nós conversamos muito sobre o arco e como ele poderia ser implementado, porque o arco voltaico era usado naquela época principalmente como fonte de luz nos projetores de cinema. E eu então dizia a ele: olha, se você me conseguir uma cabeça projetora de cinema antiga, velha, eu consigo montar o arco voltaico para você. Eu tenho os carvões, o arco voltaico usa 2 bastões de carvão revestidos de cobre, bastões parecidos com 2 lápis. E o centro desses carvões normalmente tem magnésio para potencializar mais ainda a luz produzida. Eu tinha já esses carvões e, ao fim e ao cabo, o Luiz conseguiu um projetor desses antigo. Eu fiz a revisão mecânica, desenvolvi a interface elétrica, e um dia na casa dele foi fabuloso. Nós ligamos o arco voltaico pela primeira vez e foi fantástico. Foi incrível como uma peça tão pequena, né? Não é muito, a cabeça não era muito grande, era mais ou menos o tamanho de desses caixotes de verdura que a gente vê nos mercados. A quantidade de luz que era produzida era inacreditável. Ele ficou muito feliz. Então, nós fomos para o Rio de Janeiro. Eu fui fazer alguma documentação fotográfica da montagem da exposição e também ajudá-lo na ligação do arco voltaico lá no Museu Nacional de Belas Artes e, enfim, acompanhá-lo no que fosse necessário. O arco foi montado no fundo da sala. Era uma sala muito grande, um espaço enorme, um volume enorme, e no qual nós, ao longo do dia, penduramos nas paredes os quadros que ele havia levado. E no fundo da sala eu montei então o arco voltaico, testei, e a temática da exposição era o apogeu claro-escuro do Caravaggio na sala, na casa de Cortázar, ocupada por desenhos que não deram certo. Então, o apogeu claro-escuro estava montado, era o arco. Mas precisávamos ocupar a sala com os desenhos que não deram certo. O Luiz, então, havia mandado vir cilindros gigantescos de papel, cilindros desses que eram usados na época para impressão de jornais, cilindros enormes, eram 4 ou 5 cilindros, cada um deles tinha perto de 4 metros de comprimento, 60 centímetros de diâmetro. E nós então de manhã começamos a amassar papel. Eu ajudava amassando o papel e o Luiz ia juntando o papel no centro da sala, arrumando o papel da maneira como ele considerava esteticamente adequado, e amassamos o papel o dia inteiro. No fim do dia, a sala estava realmente ocupada por desenhos que não deram certo. Era um volume de papel inacreditável. A gente entrava na sala e era imediatamente tomado, assaltado por aquele volume gigantesco de papel amassado, que tinha uma forma maravilhosa, uma textura inacreditável. Era realmente um acontecimento. E quando a gente lá no fundo ligava o arco voltaico, aquela luz poderosíssima, branca, dura, ela refletindo-se na montanha de papel, dava nuances de sombra,
de luz, de forma, de textura, de volume, de reflexos. Era uma experiência, me arrepio de pensar, de lembrar, era uma experiência inacreditável. A gente era tomado realmente pelo apogeu claro-escuro de Caravaggio, na casa tomada por desenhos que não deram certo. Um pouco daquela luz vazava pelas janelas altas dessa sala de exposições lá no Museu Nacional de Belas Artes. Essas janelas elevadas, elas davam no nível da calçada, no lado de fora do museu. As pessoas que passavam por ali, à tardezinha, à quase noite, eram tomadas por aquela luz poderosíssima que escapava das janelas e ficavam surpresas, intrigadas, o que se passa. E a experiência que o Luiz Schwank montou ali naquela sala transcendia o espaço, o volume da própria sala e se irradiava para fora do museu, para todas as pessoas que passavam em volta. E para mim foi uma experiência inesquecível ter tido a oportunidade de ajudar um amigo numa demanda, mas principalmente de acompanhar o processo criativo desse artista extraordinário que foi o Luiz Schwank.